TV Artesão. Olá, eu sou o professor Antônio, sou um correspondente da TV Artesão e apresento para vocês, que já nos conhecem, o programa Artesão na Política. E eu gostaria de começar esse programa lendo uma mensagem de um grande pedagogo que foi Rubem Alves, que ele nos diz assim: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-lo para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Rubem Alves. Então eu comecei o programa Artesão na Política, porque hoje é um grande privilégio e uma grande satisfação. Estarei conversando com o nosso convidado especial, que é o professor Rogério Joaquim. E ele é um professor de uma disciplina que algumas pessoas gostam e outras têm um pouco de medo, né, digamos assim, professor, que é a disciplina de matemática. Então, nesse primeiro momento, eu vou passar a palavra para o professor Rogério Joaquim, professor de matemática, para que ele explique um pouco quem é o Rogério Joaquim, como se formou inicialmente, né, e como iniciou sua carreira, professor, no magistério. Fique à vontade para conversar com os nossos ouvintes. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, Toninho. Eu comecei no magistério lecionando matemática em 2014, mas antes disso eu já lecionava em cursos profissionalizantes, escola de informática, curso de formação profissional, eu sempre lecionei. Então, o que acontece? Em 2014 e 2015, eu me formei em licenciatura em matemática na Faculdade de Guarulhos e, desde então, eu venho exercendo essa função de professor de matemática. É uma matéria que todo mundo, alguns amam, outros odeiam, mas é uma matéria necessária para todo mundo, então é uma matéria importantíssima, e a gente busca maneiras diferenciadas para estar aplicando essa matéria, explicando que a matemática não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que realmente é importante, mas a gente tem que ter alguns detalhes, alguns cuidados, para a gente poder organizar a nossa matéria de maneira legal e a gente ter um resultado satisfatório. Muito bom, professor. Professor, com base assim, nesse texto de Rubem Alves, né, há dois tipos de escolas. E hoje em dia, no nosso contexto, né, professor, acho que isso é muito marcante. Há escolas que os pássaros são engaiolados e há outras escolas que dá liberdade para o voo, né? E como tornar, né, por exemplo, essa educação, né, vamos pegar a nível um pouco mais abrangente, né? Como tornar essa educação repleto de pássaros, encorajados para o voo, cheio de criatividade, e como esse professor pode contribuir para esse voo, né? Então, Antônio, o que eu acho mais interessante é que a gente tem que pensar na educação como se fosse... Quando eu penso em educação, eu penso logo numa figura mitológica chamada Janus. É um deus grego que tinha uma face virada para frente e outra para trás. A educação, hoje em dia, a gente começa só a criticar as coisas que foram feitas anteriormente, a gente acredita que tudo que foi feito no passado está errado, e não é bem assim. A educação ela é um processo, a gente está em processo, a gente tem que visar o futuro, mas a gente também tem que observar as coisas que foram feitas no passado.
A escola, ela não é um lugar para deixar todos iguais, mas dar condições de igualdade para que os excepcionais brotem, né? Que eles voem, que eles tenham o próprio caminho dele. Então é interessante a gente trabalhar percebendo as diferenças que tem em cada indivíduo. Então é muito complicado a gente padronizar, fazer uma educação encaixotada, engaiolada. Só que esse processo de individualização, de conhecimento, de reconhecimento do indivíduo, é um processo demorado, complicado, que demanda muito tempo, demanda organização do professor, uma boa preparação de aula. A profissão de professor não é uma profissão fácil, tranquila. Quem quiser começar no magistério tem que ter essa ideia, que é uma profissão que demanda muito trabalho, demanda esforço, conhecimento do ser humano, de como que o ser humano é, de como ele interage. Então a gente tem que ter esse relacionamento, esse feeling. Dar aula é uma arte, então a gente tem que estar atento nos detalhes para a gente poder conseguir um resultado adequado, um resultado satisfatório na educação. Professor Rogério, acho assim, tanto eu quanto você, a gente compartilha de que realmente a gente tem que amar a profissão realmente, né? É uma profissão, que nem você acabou de mencionar, difícil. Difícil. Você tem que amar, você tem que interagir com os alunos, você tem que dialogar, você tem que acreditar sempre no ser humano, na capacidade que ele tem, que muitas vezes está adormecida lá, essa capacidade. E o professor, ele entra com esse papel fundamental, né? O de despertar o conhecimento. E aí, você mesmo mencionou a arte de lecionar, né? E nós sabemos, professor, né? Eu pude pesquisar um pouco do seu trabalho no YouTube, e nós vamos falar de alguns projetos que você desenvolve com o intuito e com o objetivo de, né, ajudar essa galera toda aí. E eu sei que você é um professor muito querido. Por onde você passa, os alunos gostam muito da sua pessoa, né? Gostam muito, e isso é um bom reconhecimento, né? Professor, vamos falar, então, do seu canal no YouTube primeiro. Como ele foi criado, por que ele foi criado e qual o público-alvo? O canal, inicialmente, não era a ideia de ter um canal. O que aconteceu? Eu estudava na fase de faculdade ainda, eu comecei a ter contato, eu tinha algumas dificuldades em algumas matérias, como alguns amigos também tinham, e a ideia foi criar alguns vídeos para dar de apoio, para a gente criar um grupo de estudo. E com isso a gente foi criando um formato, a gente foi trabalhando, a gente foi gostando daquilo. E o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre isso, foi como criar e compartilhar videoaulas. Então, a partir daí, eu comecei a testar vários formatos, eu comecei a ter um bom retorno, o pessoal começou a gostar das aulas, então a gente vai aprimorando. Hoje o canal ele tem... já tem um número de 530 inscritos, mais ou menos, a última vez que eu observei. A maioria dos inscritos são alunos, eu não faço uma divulgação muito grande do canal, mas assim, eu divulgo só entre os alunos, porque é mais um canal de tirar dúvidas, de falar um pouco de educação, então é um canal muito específico, e ainda mais de uma área de matemática, então é um canal muito específico. E o que acaba acontecendo? A gente acaba tendo um retorno legal, isso dá um ânimo para a gente continuar e fazer mais matérias, fazer mais resolução de exercícios. E agora, recentemente, eu inscrevi meu canal no YouTube Edu, que é uma plataforma que faz parte da Fundação Lemon, a Fundação Lemon que está organizando, que também ela tem um projeto junto com a Khan Academy, e meu canal foi aceito pela curadoria, que um formato, um padrão aceitável por eles, e eles estão entrando nessa plataforma agora. Então a tendência é que eu coloque mais vídeos, que eu tenha um outro olhar, tem uma outra frequência para poder manter esse canal aí. Mas é um canal legal de dúvidas que a gente tira para os alunos, mais voltados realmente para o aluno. Essa é realmente a intenção de conversar com o aluno, porque às vezes o aluno, dentro da sala de aula, ele está assistindo aula. Quando ele assiste um vídeo, ele fala, nossa, ele explicou isso na aula e eu não entendi, agora eu estou entendendo. Mas é por quê? Porque ele está no momento dele, ele está estudando, que é um momento diferente do que assistir aula. Assistir aula é um momento diferente, é um momento coletivo. Estudar, ele faz mais individualmente. Então ele tem esse momento, essa oportunidade, ele tem um vídeo lá de 5, 10, 15 minutos, e aí ele acaba absorvendo aquilo que ele viu na aula. E por isso que eu acho interessante manter esse canal. Professor, aproveitando, você quer passar o endereço do canal para mais pessoas curtirem, enfim, divulgar o seu vídeo? Porque, assim, eu achei ele muito importante no sentido de... é um facilitador
né? Porque assim, que nem você disse, né? Muitas pessoas têm dificuldades, né? E todas as pessoas têm, independente se é matemática ou não, as pessoas têm certas limitações, o que é natural do ser humano, né? Aproveita e divulga aí o seu canal e fala mais ou menos um assunto lá mais procurado. Você tem como saber assim, é trigonometria, sei lá, equação de segundo grau, o que as pessoas procuram mais? E divulga o seu endereço aí. Então, lá, para achar no YouTube é Rogério Joaquim S, né, que é Rogério Joaquim Santana, então é Rogério Joaquim S. Assim, são temas variados e eu procuro colocar bastante curiosidade no canal, né? No canal, assim, não tem... O vídeo que eu tenho mais acessado, eu tenho mais acessos no vídeo, é um vídeo que fala sobre distância entre dois pontos. Então, a parte que envolve geometria, envolve álgebra. É muito legal esse vídeo, porque assim, esse vídeo é um vídeo antigo já. Ele foi um vídeo que eu fiz na época da faculdade. Ele não tem a qualidade tão legal como as atuais, era um vídeo mais experimental, mas é o que tem mais acesso, é um assunto mais procurado, é esse, né? Então, mas é assim, é diversificado, porque eu tenho alguns vídeos também que falam sobre curiosidades, pegadinhas matemáticas, alguns truques de cálculo. Então, é bem diversificado, não tem assim um tema que você veja. E ele é sazonal porque, assim, geralmente eu percebo que ele tem um pico de audiência, ele aumenta a audiência perto das provas. É onde o aluno se preocupa em ir lá, fazer uma revisãozinha, e aí é onde que ele tem um crescimento de audiência. Mas, assim, não tem um tema específico determinado. Então, o que eu fiz? Eu separei meu canal em algumas playlists de 6º, 7º, 8º ano. Então, assim, é bem diversificado. E algumas curiosidades também. Muito bom, professor. Professor, você também, além desse projeto, né, além do canal no YouTube, você também, digamos assim, que você consegue, e aí é um comentário positivo meu, você consegue sair do campo da exata, né, do campo da matemática, digamos assim, e consegue passar até para o campo, digamos, da filosofia, porque você escreve frases, são várias frases, vários pensamentos. Aí eu te pergunto, professor, como surgiu essa ideia das frases, dos pensamentos? O que te levou, o que te motivou a trabalhar esse projeto, né? Eu sempre gostei muito de conversar, dá para perceber que eu falo bastante, né? E o que acontece? Assim, as pessoas acreditam, algumas pessoas acreditam que as exatas, as disciplinas de exatas, o pessoal tem aquele padrão, né? Quietinho, um cara muito focado, centrado, e nem sempre é assim. Você trabalhar com a disciplina de exatas te dá um leque muito grande, você consegue raciocinar coisas diferentes, você consegue ter olhar diferentes. Por exemplo, o livro Alice no País das Maravilhas foi escrito por um matemático, né? Então, tem várias obras que são escritas por matemáticos que a gente não sabe. A série dos Simpsons, os escritores da série dos Simpsons são físicos, matemáticos. Tanto é que algumas frases, algumas coisas que aparecem nos Simpsons têm relação com matemática. Alguns episódios são relacionados com matemática. Quando a gente trabalha com a matemática, a gente começa a observar essas coisas. A questão das frases, na verdade, foi um bate-papo que eu tive com o professor Lucas Calango, e eu falei uma frase, especificamente não sei qual que é, ele acabou postando essa frase no Facebook dele. E ele já postava, como o Lucas é músico, ele postava algumas frases das músicas dele num site chamado O Pensador. Ele transforma essas frases em pequenas plaquetinhas de lembretes e tal. E aí, através disso, eu comecei a fazer algumas frases, algumas ideias, né? Sempre conversando com algumas pessoas, a gente sempre tinha algumas ideias, e algumas ideias relacionadas à educação, algumas mensagens que a gente quer passar, a gente tenta sintetizar isso nas frases. Então, foi aí que surgiu mais essas experiências aí de fazer essas frases. Aí, quanto a estar trabalhando junto na área filosófica, porque a matemática também é um ramo da filosofia, né? Surgiu através dos pensamentos filosóficos. Então, está ali, está dentro do nosso escopo. Então, não é uma coisa tão diferenciada, né? Mas, assim,
é uma coisa que eu gosto de fazer também, porque você consegue impactar, você consegue chegar mais, você consegue dar mais um recado mais direto às pessoas. De repente ela não tem aquele tempo todo para ver alguma aula, para ver alguma coisa, para entender uma ideia. Você sintetiza uma frase e aí você consegue abranger mais, atingir mais as pessoas, né? É o que eu acho. Olha, professor, eu fiquei surpreso. Eu confesso que eu assisti várias vezes Alice no País das Maravilhas, mas nunca pensei que fosse um matemático que tivesse desenvolvido um filme tão bonito, né? E assim, e não tem quem não goste, né, desse filme de Alice. Olha, fiquei surpreso. Dos Simpsons, um físico. Matemáticos e físicos. Matemáticos e físicos. E engraçado que essa semana eu estava lecionando para o 6º ano e a introdução de ciências era justamente essa questão de Aristóteles, que ele era astrônomo, físico e outros mais, né? Isso. Assim, realmente a gente não para pensar, né? De como as matérias elas acabam se interligando, né? Que nem, por exemplo, eu assistia lá na Alice no País das Maravilhas, tinha a questão do chapeleiro lá, que ele ficou paralisado lá por conta do tempo, né? E verdadeiramente está relacionado com a matemática. Eu nunca tinha... Estou surpreso aqui, né? Confesso, estou surpreso. E, professor, assim, quais as qualidades de um professor hoje em dia? Além de conhecimento, além da questão, acho que, de interagir com os alunos, né, professor? Sim. Porque acho que os métodos, a didática tem que mudar, né? Uma vez um professor comentou assim comigo, esses alunos não são os mesmos de 1960. Aí eu falei para ele, de fato, professor, realmente não são, né? Então, assim, muitas vezes a gente pensa em educação lá em 1970. Hoje em dia já não dá para pensar em educação desse modo, né? A educação está muito avançada e acho que vai avançar muito mais ainda, né? E quais seriam, então, essas qualidades hoje, para quem já é professor e muitas vezes não se achou em sala de aula? Que isso acontece, né, professor? Quando eu comecei a lecionar, não existia manual, assim, olha, de como você entra numa sala de aula, como se comporta. Senão, com certeza, a gente já teria até comprado, eu e você, né? Não existe esse manual. Aí eu te pergunto, quais são as qualidades, assim, hoje, que você considera importante para quem já é professor e está com esse dilema, e para quem pretende ingressar no magistério, né? E com certeza você tem muita experiência para compartilhar. Então, Tony, é assim, tem muitas coisas assim que como eu falei para você, eu acredito que a gente tem que mudar muita coisa e manter muita coisa do passado. Eu também achava que muita coisa que a gente via, a gente tem que estar sempre mudando e tudo, mas assim, ultimamente eu tô estudando algumas coisas que é da década de 60 e década de 70, e eu me surpreendi bastante com alguns livros que tinham uma campanha chamada, a sigla é CADES, é Campanha de Difusão de Aperfeiçoamento do Ensino Secundário. Essa sequência de livros é uma sequência de livros da década de 60. E aí eu comecei a ler esses livros e eu fiquei surpreso que tem muita coisa que cabe aí nos dias atuais. Algumas, logicamente, que não. Então, por isso que eu falo que a gente tem que observar muito o que tem no passado e projetar alguma coisa melhor no futuro. Tem que ter uma transformação. A educação não é uma coisa que a gente tem ela pronta, não tem um manual, não existe um manual para a educação. Você fala assim, faz isso que dá certo. Vídeos, nossos planejamentos, a gente planeja uma aula para o 6º A, a mesma aula a gente planeja para o 6º B, e o resultado não é o mesmo, né? São questões diferentes, são turmas diferentes, então a gente tem que planejar a aula. Acho que é uma coisa que tem isso desde dos anos 60, dos anos 70, eles batem muito em cima disso, desse planejamento, então tem que ser feito esse planejamento. A preocupação com o aluno, você se colocar no lugar do aluno, você ter empatia, você pensar, poxa, qual que é a dúvida que o aluno pode ter? O que o aluno pode perguntar para mim? Qual que vai ser a dificuldade? Como que o aluno pensa hoje em dia? Então, são questões que realmente não são simples, são questões complexas. E o professor, na minha opinião, ele tem que se preocupar naquele foco da sua disciplina, mas ele não pode deixar de entender o contexto social que o aluno está ali, que o aluno convive, quais as dificuldades do aluno. É lógico que você não pode, na minha opinião, você tentar sempre formatar a sua aula dependendo só do aluno, porque assim, o aluno já tem um conhecimento que ele tem na rua, ele está na escola para ele trazer um outro tipo de conhecimento.
Eu não sou totalmente a favor a sempre trazer tudo que é da rua para a sala de aula, porque o aluno ele está em busca de um conhecimento que ele não tem na rua. Então a gente tem que pegar o nosso conhecimento, o conhecimento científico, fazer uma transposição didática e transformar aquela informação, conversar com o aluno, construir um conhecimento através dessa base. Então eu acredito que a gente tem que ter um bom planejamento de aula e um bom relacionamento com o aluno. A partir daí você vai moldando dependendo da turma, e aí você tem que estudar metodologias novas, você tem que ver o que você pode aplicar. Então a gente tem muitos recursos hoje em dia que a gente pode estar trabalhando, a gente pode mesclar. Então, por exemplo, eu vejo alguns professores falando, não, eu trabalho somente, talvez, no construtivismo, o outro, mas assim, eu acho que são uma mescla, porque cada turma é diferente. Então, o professor tem que ter planejamento, um bom relacionamento com o aluno e tem que ter um feeling para poder mudar a conversa, para poder trabalhar, manejar a sala de aula, que essa é o tema que eu acho mais legal, para você manejar, para você trabalhar dentro da sala de aula de uma maneira mais que o aluno entenda, né? Que o aluno tenha assim, a percepção do que você está falando. Então, eu acho que são esses 3 itens. Eu acho que são planejamento de aula, bom relacionamento com o aluno e a capacidade de você interagir de situações diferentes, de improvisar, de trazer as coisas que os alunos estão vendo no momento. E é interessante que isso eles começam desde o 6º ano, né? Ele já começa com que ele já traz essa bagagem, né? Sim. Conforme você mencionou, professor. E se a gente ficar naquela mesmice lá, é meio perigoso. A gente perde a didática, né, e, digamos, perde até a linha muitas vezes, né, então a gente precisa buscar essas qualidades que você muito bem mencionou aí e que são fundamentais para um professor. Deixa eu aproveitar aqui, antes que eu esqueça também, quero mandar aqui um abraço para mais professores de matemática também, aproveitar aqui o momento, né, mandar um abraço para o professor Adilson Barbosa, né, para a professora Raquel do Colégio Gênesis, para a professora Cristiane do Colégio Jardim Aricanduva. E aproveita, você quer mandar algum abraço para algum professor também, amigo seu? Nossa, tem vários amigos de matemática aí, vamos lá, o professor Ed, o professor Salvador, a professora Natasha, a professora Daniele, a professora Fabiana. Se eu for falar aqui, acho que eu vou deixar muita gente de fora. São vários professores aí que a gente está trabalhando. Só de matemática a gente encontra ao longo da vida e vários deles ajudam bastante a gente, né? Esses que trabalham comigo, fora os professores que tivemos aí, professor Clóvis, professor Demerval, Januário, meu orientador, professor Januário, meu orientador, são vários profissionais que colaboram com a gente, colaboraram e colaboram ainda com nossa formação, com nossa maneira de trabalhar. Então, nossa, são vários. Se eu for falar, eu vou acabar não falando todos, né? Acabei falando alguns, mas acabei, assim, só para... Sintam-se todos lembrados. Infelizmente, é complicado a gente falar. São vários que fazem parte da nossa vida e dão um sentido legal para a gente, ajudam, porque, assim, a nossa profissão, ela é uma profissão que a gente depende muito das outras pessoas. E acaba que, às vezes, a gente encontra no caminho algumas pessoas que têm algumas vaidades, algumas coisas que a gente quer. E eu, graças a Deus, na minha vida, eu sempre encontrei, assim, pessoas que sempre me apoiaram, ajudaram, trocaram informação. Então, eu tenho sorte nesse sentido, né? Um abraço para esses e para os outros professores de matemática também. Muito bom. E o magistério é tão gratificante que você não só interage com os alunos, mas com os professores, com as demais áreas também. E assim, é lógico que muitas vezes quando a vaidade faz parte do ser humano, isso é natural, né? Mas quando não se tem um controle dessa vaidade, né? Fica difícil. Aí o professor muitas vezes quer estar sempre acima do aluno, e isso não é legal, né? Porque você mesmo mencionou, tem que ter empatia pelo aluno, né? Você tem que mostrar ali que você está realmente preocupado com ele, e ele automaticamente reconhece quando você está bem ou não está bem em sala de aula. Né? Isso é muito, muito bonito, muito importante, e o professor sabe muito bem fazer isso, né? Que é a arte de ensinar, né? E uma vez eu escutei uma frase assim, que o material pode ser didático, mas não é a didática do professor. Sim. Né? Achei muito bonita essa frase. Interessante. O material é didático, mas nunca vai ser a didática
de qualquer professor, que se propõe a ter essas qualidades, muito bem mencionada, professor, né? E dá para ver que ele é professor de matemática, ele é humorado, ele tem canal no YouTube, e a gente pode, né, considerar que você é um professor da modernidade. Isso é legal. Professor, agora nós vamos falar um pouquinho das suas camisetas, né? Das frases, se você lembrar de algumas aí, de cabeça, né? Com certeza vai lembrar, porque se você lembra aquelas formas de trigonometria dos cossenos, dos catetos, como que é da hipotenusa, sei lá, essas coisas todas aí, que muitas vezes as pessoas ficam apavoradas, mas vamos começar por uma camiseta que está repleta de fórmulas aqui. Você pode mostrar também para as pessoas, e aí você fala como, enfim, quem quiser adquirir, onde está essas camisetas e as demais frases. Aqui depois você pode colocar no... Não sei se vai dar para ver, mas aí se vocês quiserem depois eu mando a imagem para vocês. Deixa eu ver aqui, coloquei de cabeça para baixo, né? Aqui, essa aqui. Então assim, essas camisetas que eu faço, na verdade são algumas camisetas personalizadas, que a gente trabalha com... que a gente usa, na verdade, como um estímulo para os alunos. Então a gente trabalha com algumas camisetas que fazem parte do dia a dia do nosso trabalho. Então essa camiseta exclusivamente é uma camiseta que tem algumas fórmulas de potenciação, eu tenho camisetas com fórmulas, resumos de radiciação. Essa outra camiseta que eu estou usando aqui faz uma referência ao Harry Potter. Então eu uso muito essas camisetas para fazer uma divulgação do trabalho da matemática junto aos alunos. Então como funciona? São camisetas personalizadas, assim, eu geralmente não vendo as camisetas, mas quem quiser adquirir, fala, Rogério, é só mandar lá, entra lá no Facebook, manda uma mensagem para mim, ou no próprio YouTube, eu vou lá, respondo, a gente pode personalizar as camisetas, e vai depender muito de, Rogério, qual que é a margem, o valor? Eu não sei, depende muito de qual a camiseta, qual que é a imagem, a estampa, como tem que ser trabalhado. É uma coisa bem artesanal mesmo, né? Mas a ideia das camisetas surgiu porque, assim, a molecada de hoje, elas partem muito do visual. Uhum. E é muito comum você ver os alunos com camisetas de super-heróis, coisas que identificam no dia a dia. Superman, Mulher Maravilha. Então, o que eu faço? Eu pego alguns personagens, alguns logotipos e personalizo e coloco alguma frase matemática. Eu coloco alguma coisa relacionada à matemática. Nesse exemplo aqui da camiseta, eu fiz uma referência à estação que aparece no filme, que é 9/3, e eu transformei esse número aqui, que é um número misto, em uma fração imprópria. Isso eu usei numa aula com o 6º ano para conversar sobre os alunos de transformação de números mistos para fração imprópria. Então os alunos entendem que mesmo que seja uma coisa, um relancezinho, a matemática aparece em vários lugares. E alguns alunos começam a se envolver, alguns gostam da série, outros não gostam, mas assim, eles entendem que faz parte do cotidiano deles, do dia a dia. Não fica uma coisa tão distante, né? Afinal, a gente está falando de uma ciência que tem mais de 5.000 anos, né? Então, é uma ciência que a gente tem que trabalhar ela de uma maneira mais atual. Então, algumas fórmulas não mudam por milênios. Então, você não pode mudar a fórmula, mas você pode mudar a maneira de ensinar ela. Sabe, professor, essa semana, assim, num curso técnico de enfermagem, né, que eu leciono anatomia, assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi a fala de um professor do curso técnico. Ele disse assim, que a maioria dos alunos acaba indo bem nas outras disciplinas, enfim, anatomia, microbiologia, essas coisas assim todas, mas eles barram, sabe aonde? Farmacologia. Porque tem muito cálculo. E o professor de farmacologia disse, assim, categoricamente, se não souber o básico da matemática, fica. Você acredita de 15 alunos que fizeram recuperação em farmacologia, 14 reprovaram? Acredito. Acredito. E assim, a matemática, ela é assim... o que eu penso sobre o ensino da matemática? A matemática ela é uma disciplina, é uma matéria que ela não... A gente entende ela errado. A matemática, na verdade, ela é uma matemática que ela surgiu para treinar o raciocínio do aluno. Ela tem algumas finalidades que são finalidades práticas e outras são abstratas. E o que acaba acontecendo? Muitos alunos, eles têm uma certa dificuldade quando passa do concreto, da parte prática, para o abstrato. Isso começa a ocorrer quando passa a partir do 6º ano.
Você pode perceber que quando o aluno chega no sexto ano, a grande maioria não vai mal em matemática, mas a gente começa a ver conceitos que começam a ser mais abstratos. No sétimo ano a gente começa a ver conceitos de números negativos, aí depois você tem raízes quadradas, são coisas que você não vê diretamente no dia a dia. Mas o que a gente precisa entender é que a matemática ela é como se fosse uma escadinha, uma coisa faz, é uma ligação da outra, você tem uma sequência. Ela é uma matéria que se você não tiver a parte fundamental bem detalhada, bem solidificada, você acaba tendo dificuldade lá no futuro, um pouquinho lá na frente. Então, o que a gente tem que trabalhar, principalmente na sala de aula, é essa parte fundamental, a parte básica. Mas o grande problema é que essa parte básica, essa parte fundamental, ela requer muito trabalho, ela requer um pouco de disciplina, um pouco não, muita disciplina. Então, o que acontece? Tem um professor chamado, infelizmente faleceu há pouco tempo, o professor Pierluigi, e ele falava assim, aula dada é aula estudada no mesmo dia. E nós no Brasil não temos esse hábito de estudar novamente, chegar em casa, assistiu a aula, chega em casa, estuda um pouquinho, faz um pouquinho de lição. E a matemática, ela requer que você tenha um treinamento da coordenação motora, você está desenhando, você está fazendo alguma lição, você está fazendo algum cálculo, o seu cérebro começa a perceber aquela dificuldade, aí ele cria uma estratégia para resolver aquele problema, e nós não temos esse hábito. E a gente estuda muito para a prova. O que acabou acontecendo? Quando a gente estuda para a prova, passa de ano e deixa aquilo ali, esquece. Não treina mais, não utiliza. E quando a gente vai para um curso técnico, a gente precisa daquela matemática básica, a gente não teve aquela base, a gente não treinou o suficiente para aquilo estar arraigado no nosso conteúdo, no nosso campo de conhecimento. E a gente sofre um pouco mais. É verdade, aí infelizmente, eles choraram bastante, né? Mas o professor não voltou atrás, você acredita? Não voltou, porque não tem como voltar, né? Você vai formar um profissional da saúde, ele tem que saber a farmacologia. Professor, assim, você tem vários projetos, você é um professor dinâmico, você ama matemática, ama ser professor, né? Tá no seu DNA. E você tem mais um projeto importante aí também, que você está desenvolvendo, que são as histórias em quadrinhos, relacionado à tua disciplina, matemática. Conta aí também pra gente, além do YouTube, além das camisetas, vamos partir para esses quadrinhos aí, quem sabe até de repente ser, né, o Maurício de Souza aí, da matemática, hein, não é qualquer um, é da matemática. Então, o que acontece? Assim, eu fico sempre procurando maneiras novas da gente poder se comunicar. A BNCC, né, a Base Nacional a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela solicita, ela orienta que a gente trabalhe com várias plataformas, tecnologias digitais, linguagens diferenciadas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar alguns quadrinhos, pequenas histórias, na verdade eram pequenas imagens, criava alguns memes, e esses memes eu comecei a distribuir para os alunos, só que assim, eram coisas isoladas. E aí, agora, recentemente, eu tive a ideia de fazer 4 imagens, uma sequência, e criei como se fosse uma historinha em quadrinho de 4 quadros. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou pedindo para os alunos, certo? É um projeto que eu estou solicitando para os alunos vão desenvolver alguma coisa relacionada com matemática, usando tecnologia digital e criando uma linguagem de comunicação através dos quadrinhos. Então, é um projeto que é em parceria com os nossos alunos, então não é um projeto assim meu, do professor Rogério, a gente está contando com a colaboração dos alunos, é um projeto que está valendo nota, mas assim, o que eu quero com esse projeto é que os alunos desenvolvam outras habilidades além da matemática e possam, né, se comunicar, entendendo que a matemática também é uma linguagem de comunicação. Perfeito. E eles gostam, né, quando você parte para essa área, né, do desenvolvimento de quadrinho, eles gostam muito, né? Professor, quer reforçar de novo a sua rede social, que acho que é importante, né, para a divulgação? Então, é Rogério Joaquim S, né, Rogério Joaquins, tanto no YouTube quanto no Facebook. Caso queiram mandar algum e-mail, é prof.rogeriojoaquim@gmail.com, prof.rogeriojoaquim@gmail.com. Estou à disposição aí do que vocês quiserem, perguntas, dúvidas, de trocar ideia, bater um papo, né, aprender, aumentar nosso campo de conhecimento, que faz parte, a gente só
começa a aprender, quando a gente troca ideia, a gente constrói conhecimento dessa forma. Eu não acredito que a gente, passando uma informação, a gente está ensinando alguém. A gente tem que fazer uma construção do conhecimento. O aluno tem que pegar aquilo, colocar dentro do contexto que ele imagina que seja, e fazer uma adaptação para ele poder usar aquele conhecimento, porque o conhecimento não adianta você não trabalhar com ele, você não ter você pode até não ter uma aplicabilidade para ele, mas ele tem que ter alguma serventia para você. Ele pode criar uma estrutura, uma organização mental, um redirecionamento na sua vida. Então, eu acho que só assim que a gente consegue fazer uma educação legal, sempre compartilhando, conversando e tendo novas ideias, né? É verdade. E uma coisa que eu sempre falo, professor, assim, que o conhecimento ele nunca pode ser acumulado, ele tem que ser sempre compartilhado, né? Conhecimento tem que ser sempre disseminado, compartilhado, né? Passado de geração para geração. E, professor, assim, voltando na BNCC, que é a Base Nacional Comum, né, curricular, faz tempo que a gente não tinha uma mudança tão grande no ensino fundamental 2, né? Sim. Até então se falava-se da reforma do ensino médio. E muitas vezes ficou focado somente lá no ensino médio, e o Fundo 2, né, sempre passava meio que despercebido. E aí eu vejo a importância, né, dentro dessa reformulação, que mudou muitas coisas, né, a importância do professor com a sua didática, com a sua criatividade, com seus avanços, com as suas ideias, e você muito bem representa isso na matemática, né? Eu tenho me esforçado, sabe, assim, na minha área de ciências, que é um pouco mais, digamos, fácil em relação à matemática, né? Eu tenho feito, assim, muitas atividades, muitas aulas práticas, porque não adianta eu estar falando de foguete se eu não soltar um foguete para o aluno, se eu não fizer um foguete disparar, né? E eu montei um com gelo seco, foi o maior sucesso, né? Quase foi um fenômeno da rede social. Mas, assim, tô brincando, né? Lógico que não foi um sucesso, porque tudo que é relacionado às ciências não é sucesso, né? Mas assim, foi uma tentativa de mostrar para o aluno a importância da praticidade, de que o teórico é importante, a fundamentação é importante, você conhecer o teórico, mas o prático ainda, hoje em dia, tem um apelo muito grande, né? Sim. E aí o pessoal fala, mas ciência dá para fazer. Aí eu falo assim, não, mas todas as matérias vai da criatividade, da didática, do planejamento, de gostar do que faz. E você expressa muito bem isso na matemática. Obrigado, Toninho. Mas assim, assim, são disciplinas que são realmente assim diferentes, né? Mas todas elas têm dificuldade para você mostrar na prática, você tem que buscar recursos. Algumas coisas não tem como você mostrar na prática, então a parte teórica é importante, não tem como você fugir disso. A matemática tem muita coisa abstrata, então a gente não tem como mostrar na prática. Então muita gente faz um discurso na didática geral. É legal a gente falar assim que tem que ser uma aula contextualizada, que tem que ser a ver com a prática do aluno, mas o conteúdo que a gente tem que trabalhar na matemática, algumas coisas são abstratas, então não tem como a gente aplicar isso na sala de aula, tudo, não tem como a gente mostrar tudo. Mas as que são possíveis, eu acho que a gente tem que fazer uma força para tentar deixar o aluno mais confortável, ele atuar dentro daquele campo onde que ele conheça, mas assim, geralmente matemática é mais complicado. Então, não que seja impossível, mas sempre tem uma dificuldade. O que eu utilizo muito hoje são demonstrações digitais. Então, você tem alguns recursos que podem fazer você demonstrar alguma coisa, que assemelham à prática, mas é uma coisa que também ainda continua sendo abstrata, porque é uma representação. Mas assim, a gente sempre tem que buscar mais, sempre fazer isso, transformar a parte prática para o aluno poder ter um reconhecimento daquilo que ele está fazendo, ele entender que aquilo pode ser usado em prática. E as coisas que não forem práticas, que sirva para ele reorganizar, se reestruturar, ter um pouquinho mais de vivência na vida dele. Perfeito. Antes que eu esqueça, professor, daqui a pouco vou te passar para as considerações finais, aí você vai poder mandar abraço para quem você quiser também, agradecimentos. E assim, eu quero mandar aqui um abraço para todos os alunos do Colégio Jardim Aricanduva, que toda vez que eu gravo eles sempre pedem para mandar um abraço, então está aqui um abraço a todos do Jardim Aricanduva, a todos do Colégio Gênesis e a todos da Escola Técnica de Enfermagem do Colégio São Mateus. Então, sintam-se abraçados. E aproveito também para pedir para quem estiver assistindo,
o vídeo, que possa nos ajudar. Somos uma mídia alternativa, somos voluntários aqui na TV Artesão, né? A nossa preocupação é gerar conteúdo de qualidade, né? Voltado para a educação, voltado para a política, voltado para o momento que o nosso país passa, enfim, voltado para solidariedade, para ajudar o próximo. Então, é muito importante que você possa curtir, compartilhar e divulgar entre os seus amigos e amigas. Isso nos ajuda em muito, né? Quero agradecer também aqui ao Ricardo Lima, que é um dos fundadores aqui da TV Artesão, né? Por esse projeto tão bonito, que traz pessoas com conhecimento vasto, assim como o professor Rogério Joaquim na área da matemática, né? Que vocês perceberam que não para somente na matemática, permeia o campo da filosofia, né? E te passo, professor, agora para as considerações finais. Eu que agradeço o espaço, né, o convite para esse bate-papo. Acho interessante, como falei sempre, a gente tem que conversar, compartilhar, para a gente poder compreender melhor o mundo, a gente aprender sempre mais. Um abraço pessoal do Colégio Monte Virgem lá, da Rede de Decisão, para os meus anjinhos e meus doidinhos lá da sala, do colégio antigo que eu trabalhei também, Constelação, e todos os outros colégios conhecidos, professores amigos meus, um abraço. Os meus professores da faculdade, abraços. Agradecer minha família também, que me apoia bastante. A gente não pode esquecer disso, porque a gente às vezes não tem final de semana, a gente não tem dia para ler um livro, para fazer uma matéria, para preparar uma aula, e a gente tem que entender que nossa família é o suporte para tudo isso. Os amigos também entendem que às vezes você tem que estar ausente em determinados momentos, mas é porque você escolheu uma profissão que ela exige de você. Ninguém é professor só 5 horas ou 6 horas por dia. Professor, às vezes está na praia, vê alguma coisa interessante da matéria dele e fala, poxa, eu vou usar aquilo, né? É uma coisa que a gente tem isso, né? Não tem como falar, não vou parar de pensar. Então é muito difícil isso acontecer, né? Para quem vive a docência assim na sua essência. Um abraço para todo mundo, obrigado pelo convite, assim, gostei muito do bate-papo, de conhecer vocês, de conhecer a estrutura aqui, de conhecer o projeto, muito bacana. Espero que vocês tenham sucesso aí no projeto de vocês. O que eu puder colaborar, pode contar comigo aí, tá bom? Professor, nós que agradecemos a TV Artesão, foi um grande privilégio mesmo, né? Você nos acrescentou em bastante conteúdo, e agradecer a você que nos assistiu, né, ou que estará nos assistindo. Um forte abraço e até a próxima. TV Artesão.